Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esta é a sua rádio. Esta é a sua rádio. Web Rádio El Shaddai. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guia o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou. Programa Grito da Verdade. Direção e apresentação de Gerailton Cavalcante. Já conheces o bem e o mal, já ouvistes de Jesus fala. Há um grito mais alto que afirma que os salvos Jesus vem buscar. Para uns é um grito de dor. Você está ouvindo o programa Grito da Verdade. Mas para mim... Olá, sejam todos bem-vindos à TV Web Rádio El Shaddai de Luiz Gomes, Rio Grande do Norte. Este é o programa Grito da Verdade, que vai ao ar todas as sextas-feiras por este canal. Programa que aborda temas bíblicos e estuda da palavra do Senhor. E nessa noite um programa especial. Teremos um debate sobre o arrebatamento, o que é a favor do pós ou pré-tribulacionismo. Desta feita está ao nosso lado o pastor Gelson Aquino. É um prazer imenso tê-lo aqui nos nossos estúdios. E ele vai defender a tese do pós-tribulacionismo. E quem defende a tese do pré-tribulacionismo é Gerailton Cavalcante, o produtor deste programa. Programa este que tem produção de Gerailton Cavalcante, a apresentação de João Marcos e Márcia Cavalcante. Gerailton Cavalcante e programa Grito da Verdade. Primeiramente, pastor Gelson Aquino, é um prazer imenso tê-lo em nossos estúdios da Rádio Web El Shaddai, de propriedade de Sérgio Pinheiro, essa pessoa que investiu pesado para a divulgação da palavra do Senhor. Sérgio Pinheiro que nos acolhe semanalmente nos estúdios da sua rádio, na sua residência. Que Deus abençoe cada dia mais o seu trabalho. Pastor Gelson Aquino, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez e fique à vontade para considerações inicial. Só lembrando que o pastor, ele é da igreja presbiteriana da cidade de José da Penha, no Rio Grande do Norte. Pastor, fique à vontade para suas considerações. Bom, eu me sinto honrado, feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês para que juntos possamos compartilhar das duas correntes de pensamento quanto à questão do tribulacionismo. Se acontece antes da grande tribulação, arrebatamento, ou depois, a qual eu defendo a linha do pós, eu sou milenista e tenho realmente a alegria de estar aqui para poder compartilhar dessa forma de interpretar aquilo que a Bíblia fala a respeito do arrebatamento. Que bom, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui, só tem a ganhar o programa. Gerailton, suas considerações. Eu quero saudar a todos no nome do Senhor Jesus, dizer que é uma satisfação imensa estar aqui hoje com o pastor Gelson, meu amigo, colega de trabalho, pessoa que eu muito estimo. É uma satisfação imensa tê-lo aqui
E esse debate, com certeza, será bastante amistoso, né? Amigável, e a intenção nossa é que o reino de Deus seja exaltado e você saia na vantagem, né? Você define hoje a posição que você queira tomar e vamos aprender da palavra de Deus. Pelo menos uma coisa a gente concorda, né, pastor? Vai haver o arrebatamento. Ah, com certeza. Com certeza. Tá ok. Márcia, por gentileza, suas considerações. Hoje eu estou um pouco nervosa, né? A gente tem um convidado ilustre aqui nos nossos estúdios. E é um prazer recebê-lo aqui, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado. E quero desejar aos irmãos que estão entrando agora na nossa WhatsApp Party que sejam bem-vindos à paz do Eterno. Temos 10 aparelhos conectados já. Que bom. O programa hoje promete. E David Wilson já disse, cheguei. Né, papai? Que bom. Pois é, vamos dar início ao nosso programa e que o Eterno abençoe e que esse debate só traga mais e mais conhecimentos, né? Com certeza, a gente só tem a aprender com essas duas pessoas, um expert na Bíblia. E lembrando que compartilhe nossa live, divulgue a palavra do Senhor, mande sua mensagem, críticas, sugestões, o espaço aberto para você. Agradecer primeiramente a Deus e o programa é feito para você e por você. Mande sua mensagem de áudio através do Zap 981 39 45 23. Será um prazer. Você está ouvindo o programa Grito da Verdade. Tá ok. Começando agora efetivamente o programa. Pastor Gelson Aquino. Deixa uma pergunta aqui para os dois. João Marcos, desculpa, antes de mais nada, dê as normas do debate, né? Ô, Márcia, valeu, Márcia. Que bom. De início, vou fazer uma pergunta ao nosso convidado especial, pastor Gerailton Nazarezinho, pastor Gelson Aquino. E depois da pergunta e respondida, o Gerailton vai fazer a réplica e em seguida a tréplica pelo pastor Gelson Aquino, ok? A questão da grande tribulação é um castigo sobre a humanidade? Tem que se realmente cumprir essa tão esperada tribulação? Sim. A grande tribulação, ela realmente é algo que está destinado para o final de todas as coisas, né? Quando você vai buscar as informações, né, a base de que o arrebatamento irá acontecer e a tribulação ou a grande tribulação, você vai precisar recorrer de um texto que está no livro de Daniel, né, que fala a respeito das 70 semanas, e no Novo Testamento você vai ter o sermão escatológico de Jesus, que está registrado tanto no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, de Lucas, né, como também nas cartas de Paulo, né, à igreja de Tessalônica. Então você vai encontrar as informações e as diretrizes de como tudo isso vai realmente acontecer. Então, na linha de pensamento, de entendimento do amilenista, né, o pós-tribulacionista, é que a grande tribulação ela acontece para o fechamento de toda a história, né, de que Cristo estará vindo na sua segunda vinda e ele vai vir justamente para finalizar tudo aquilo que ele havia já falado lá nos evangelhos para os seus discípulos, para a sua igreja, né? Então ele está vindo justamente para a concretização de todo o plano eterno de Deus. Ok, essa pergunta eu fiz mais para dar uma situada ao público ouvinte a questão da tribulação. Agora vamos lá. E os eleitos, aqueles que já estão salvos, como o senhor defende a tese do pós-tribulacionismo, por que é que eles terão que passar por esse sofrimento da grande tribulação? Bom, os eleitos, eles fazem parte do plano eterno de Deus, onde a manifestação da eleição, né,
acontece quando o Deus, ele, na sua iniciativa, ou pela sua iniciativa, pelos instrumentos utilizados por Deus, ele vem aos seus eleitos para que a fé seja evidenciada ou manifestada, né, no que respeito à obra de Cristo, né, já que Jesus morreu, pagou pelos preços dos pecados, né, e dando ao pecador assim a vida eterna. Só que no processo, né, existem alguns elementos interessantes, né, de que no processo da eleição, a Bíblia fala de que a escolha de Deus com relação ao pecador não se deu aqui na terra, já é um plano eterno. Antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Antes da fundação do mundo, nós já fazíamos parte desse plano da eleição. Só que a nossa existência é justamente na nossa existência que essa eleição ela vai ser evidenciada, essa escolha que Deus fez pelos seus eleitos, né? E aí, quando o evangelho ele é apresentado, anunciado, quando a palavra é pregada, o eleito ele é tocado por essa palavra. É tanto que Paulo vai estar dizendo de que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o chamado do eleito acontece por esse processo, né? E que o eleito, ele, quando ele é chamado na sua existência, ele tem, claro, o período de existência aqui nesse mundo, é tanto que, quando Paulo fala a respeito do arrebatamento, os que morreram em Cristo, né, serão ressuscitados e serão levados à presença do Senhor, e os que estão vivos serão transformados, e aí acontece o arrebatamento. Primeiro dos mortos, né, em Cristo, e os eleitos que ainda vivos serão transformados para ter esse encontro com Jesus. Então, até o cumprimento, né, da profecia que fala a respeito da grande tribulação, a igreja ela continua presente na terra, né? E a igreja será tirada justamente desse momento. Não quer dizer que a igreja não passa pela tribulação, mas a igreja ela será chamada, levada pelo Senhor justamente desse momento da tribulação. Hoje nós estamos aqui, eu acho que a idade média de cada um de nós está entre os 50, salvo Gerailton, que ainda é muito jovem. Acima da média. Né? Está acima da média. Então, se Jesus não vier e se a grande tribulação não acontecer até o final das nossas vidas, nós vamos morrer, mas a igreja continua, né? E a grande tribulação realmente vai acontecer, porque é algo inevitável, é algo que já está profetizado, e aquilo que é profetizado acontecerá. Então, a igreja ela passará por isso. Aqueles que vão realmente vir após cada um de nós, nesse momento, estará realmente sofrendo, né, aquilo que a Bíblia fala dos elementos que faz parte da grande tribulação. Deus não poupará até os eleitos. Não a grande tribulação, a questão do sofrimento, não é? Porque a grande tribulação, você perguntou inicialmente se era castigo, né? Ou se Deus estaria realmente punindo. Isso. Punindo. Então, entende-se que a grande tribulação, como fechamento da história, é o juízo de Deus que será sobre a impiedade, né? Sobre os ímpios. Então, o juízo de Deus sobre os ímpios, nesse aspecto da grande tribulação, não será no sentido de estará castigando o ímpio porque ele desobedeceu ou porque é consequência dos pecados dele. Mas é justamente a destruição de tudo aquilo que a palavra de Deus fala, de que tudo isso vai ser destruído. Então, é o final, o fechamento da história, a grande tribulação, né? Pós a grande tribulação, o que vai esperar, o que nós esperamos é o novo céu e a nova terra,
né, onde os eleitos estarão reinando com o Senhor, né? Enquanto que se trata de reinado, hoje Cristo já reina, mas o reino de Deus aqui, ele não é um reino pleno, não é um reino pleno, né? É tanto que nós, como súditos deste reino, nós já desfrutamos daquilo que o reino nos oferece, né? Mas não na sua plenitude. Aquilo que o reino oferece de bom, que na verdade é coisas boas mesmo, não é plena, seja a paz, a alegria, né? Seja o contentamento, seja lá o que for em termos de aspecto de reino, nós não desfrutamos de forma plena. A plenitude de tudo isso nós vamos desfrutar quando todo o processo da história realmente se concretizar, né? E acontece isso com justamente vindo Jesus para arrebatar a sua igreja e, simultaneamente, acontecerá também a destruição do ímpio. Tá ok. Gerailton, a réplica, por favor. Bem, como era de se esperar, Sérgio, dê uma reguladinha no meu microfone aí, por favor, meu irmão. Minha voz está saindo mais feia do que de costume, Sérgio. Vamos lá. Sabe, eu quero que você bote mais... Vá, exatamente. Fala, Chagas Sobrinho. Certo. Bem, como era de se esperar, pastor, eu discordo do senhor, né? É por aí que estamos aqui, né? Verdade. Só que, João Marcos, você fez duas perguntas ao pastor e omitiu a minha oportunidade de responder a primeira. A primeira foi só para a questão de situar, a questão de castigo não, para levantar um ponto. Se a tribulação, de fato, Pronto. ela tem que existir, e tem, teu. sim, claro que tem. Aí a tribulação, é evidente que ela vai acontecer. Agora, no meu ponto de vista, eu creio o seguinte: o foco, aonde ela vai ter mais ênfase, é ali na região do Oriente Médio. É lá onde vai se concentrar a atuação assim mais evidente do anticristo. Sabe? Porque, afinal de contas, de lá é que surge, que migram as coisas para as demais partes do mundo, né? E a tribulação é algo assim mais exclusivo para o povo de Israel. Vai respingar nas outras nações, mas é algo mais que exclusivo para Israel. Agora sim, vamos para a segunda pergunta. Você perguntou se a igreja vai passar pela tribulação. Eu tenho alguns dados aqui, pastor, e peço permissão ao senhor para contradizê-lo. Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, o versículo 9 e 10, diz assim. Mas você está com a Bíblia aberta? Posso abrir agora, meu bem? E o versículo diz assim, o 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. De acordo com esse versículo, o Senhor Jesus Cristo ele vai dar livramento à igreja. Mas não só nesse versículo. Ainda a gente poderia ler aqui ainda Jeremias 51:45, que você que está em casa pode acompanhar. Romanos capítulo 5, versículo 9. O próprio João 3:36. Eu vou ler João 3:36 aqui para você. Certo? Vamos acompanhar, vamos ser como os crentes de Bereia, né? Vamos dar uma olhada se o que a gente falado aqui realmente está nas Escrituras. João 3:36 nos diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece, ou seja, sobre aquele que não crê, sabe? Eu vou ler Romanos 5 e 9, né? Eu não anotei os versículos, eu estou procurando aqui nas Escrituras mesmo. Então, Romanos 5 e 9, o que diz? Né? Encontrou aí, João Marcos? Quem encontrou pode ler. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? E se você quiser saber mais sobre a ira de Deus, você pode ver lá Tessalonicenses capítulo 1, do 8 ao 10, né? E você vai ver muita
muita coisa aí. Está entendendo? Jeremias 39:17, Apocalipse 3:10, Isaías 13, de 6 a 13, tudo isso está falando sobre a ira do Senhor, que também tem a ver com o dia do Senhor, né? Aquele dia específico que foi determinado por Deus para julgar as nações. Mas a sua pergunta ainda teve uma outra coisinha que eu não estou conseguindo me lembrar, mas o pastor falou o seguinte, que o rei, que Cristo já reina, que mais uma vez eu discordo do pastor. Jesus Cristo disse o seguinte: o meu reino não é deste mundo, e já se aproxima o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Né? É tanto que o próprio Satanás, quando levou Jesus lá no alto daquele monte, ou foi no pináculo do templo, ele mostrou todos os reinos do mundo e disse a Jesus: olha, tudo isso aqui me foi entregue. E Jesus não discordou dele. De fato, desde que Adão pecou, passou essa autonomia de governo para Satanás. Eu não estou lembrando do resto da pergunta, João Marco. Eu estou tão nervoso aqui. Não sei se eu estou conseguindo argumentar de forma coerente. Mas, em suma, o que foi perguntado até agora é isso, né? Ok. Marcinha? Não, eu estou aqui só para ouvir. Pergunta, depois eu passo para a Márcia ler algum comentário, ok? Lembrando que a irmã Esther está conosco, o irmão Joãozinho, o irmão Tiago. Irmã Esther, um abração. A senhora sabe que eu lhe amo de coração. Você mora aqui no meu peito, viu? Gelson, para fazer a tréplica da pergunta. Bom, o irmão apresentou o texto de Paulo à igreja de Tessalônica, né, no capítulo 1, no verso 10, quando o texto diz: e para guardar do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura, né? Então, como você diz que a igreja ela não passará pela grande tribulação, né? Só que o texto ele não está dizendo que a igreja ela será destruída, porque o que o texto está dizendo é que os filhos de Deus, os eleitos de Deus, os servos de Cristo, né? Então, no dia dessa ira vindoura, a igreja, é claro que ela não pode ser destruída, porque o dia da ira vindoura, na qual a igreja espera, é justamente a concretização de todo o plano eterno de Deus. Então, se nós estamos esperando a volta de Cristo, né, a volta do Senhor, e o que é que nós esperamos dessa volta? É que o Senhor leve consigo a sua igreja. Leve consigo a sua igreja. E essa vinda de Cristo, conforme nós entendemos, ela virá pós-tribulação. Pós-tribulação. E que nessa vinda, Jesus fará o fechamento de tudo. Então, o que é que está destinado para os ímpios? Os ímpios, o que está destinado para eles é o fogo eterno. Então, quando se fala de ira, Paulo está falando aqui de ira nesse texto, no verso 10, ele está falando justamente de tudo aquilo que os ímpios, aqueles que realmente não aceitaram esse Cristo, eles não tiveram, digamos assim, a consciência de que Jesus, ele é o Salvador, né? Que é por intermédio de Jesus que nós temos livre acesso a Deus e a garantia da eternidade. Então, todos aqueles que não aceitaram a Cristo, eles são realmente, aqui na palavra, recebe essa ideia de que todos são ímpios. E a impiedade ela vai ser destruída. Então, como é essa destruição? Bom, entendemos de que no arrebatamento, que acontecerá após a tribulação, quando Jesus vier, ele levará os seus, onde vão estar ao seu lado direito,
E esses ímpios que vão realmente receber a ira de Deus na sua forma plena, vão estar à esquerda. Então, o que se entendemos é o seguinte, de que a ira que está destinada, essa ira vindoura, é justamente aquela situação que acontece no final do tribunal, né? Onde o réu está sendo julgado e que os jurados, logo após todo o processo ter ocorrido no tribunal, então é preciso que o jurado se recolha junto com o juiz para que na volta o seu réu receba a sentença, né, dos seus delitos. Então, nessa última retirada do juiz junto com os jurados, o que se espera na sua volta é apenas a declaração da sentença. Então, a volta de Jesus será justamente para arrebatar a sua igreja e a sentença ser declarada sobre os ímpios. Quando você lê a questão da ira vindoura aqui no texto de Tessalônica, mas quando você vai ler o texto de João, que foi o verso, não me recordo agora, 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Antes de João registrar essa grande verdade, ele diz o seguinte, que aqueles que creu no Filho não será julgado, mas aqueles que não creu já está julgado. Né? Está julgado. Então, o julgamento, ele está acontecendo porque a própria palavra de Deus, quando ela é pregada, ela vai ter duas funções. Uma para salvação e outra para condenação. A mesma mensagem que é pregada, ela tem esses dois viés. A palavra que é pregada, aqueles que ouvem a palavra e a recebem, esse tem a vida eterna. Mas aqueles que não recebem, não terá a vida eterna. Então, o processo realmente da vinda de Jesus, entendemos que ele já vem, não mais para salvar, mas ele já vem já para julgar. Ele não virá mais como Salvador, e agora ele virá como juiz. Vai dar a sentença para a impiedade. Claro que antes da declaração da sentença sobre a impiedade, a igreja vai ouvir as palavras benditas, entrai de meu Pai para o reino eterno. Tá. Depois que o texto vai mostrar que para os ímpios, apartai-me maldito, não vos conheço, vão para o fogo eterno. Então, o texto ele não está mostrando que, na verdade, a igreja ela será poupada da grande tribulação, mas ela será poupada da destruição, da sentença que Jesus realmente vai declarar para os ímpios. Ok? Márcia, por gentileza, passar nos comentários. Hoje eu estou aqui como mera espectadora, não tenho um cacife para discutir com os nobres, né? Mas temos bastante gente ouvindo a gente. Nossa live hoje está bem assistida, 17 aparelhos conectados até então. Às vezes dá um pico um pouco maior. E está com a gente Valquíria versus André, Socorro Silva, né? A mãe do Pedro Henrique. Márcio Deus Henrique, abençoe. Né? Josiana Bernardo, Francinalda, Gilvencélia Pinheiro, Tiago Fontes, deve ser lá do Major Salles, né? Irmão Tiago, Irmão Tiago, pois é. Clésia Almeida está com a gente também. Nalva Amaro, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. E Joãozinho Fontes, boa noite. Wesley também. Pois é, estamos ligados aqui em Major Salles, Joãozinho Fontes e minha mãe Esther Fontes. Pois é. Josiana Bernardo deu uma reclamada da internet, né? Mesmo assim, parabeniza Sérgio Pinheiro. É isso. Nossa live hoje está bombando. E é porque eu não tenho acesso a todas as WhatsApp aqui, viu? Que bom. Deixa eu falar agora, João Marco, posso? Só um convitinho. Olha, pessoal, estamos aguardando a participação de vocês. Mande sua pergunta. Será um prazer receber a sua pergunta aqui aos nossos palestrantes.
através do zap 981 39 45 23. Mensagem de áudio, faça sua pergunta, será um prazer. E se quiser, pode ligar e falar ao vivo aqui com a gente, né? Então, pelo zap, vai chamar pelo você zap, que decorou. Mensagem 981 39 45 23, sua mensagem de áudio ou ligação também. E participa ao vivaço aqui no programa Grito da Verdade. Isaura Silva acabou de entrar também. Está com a gente Gerla Cavalcante, né? É a irmã do meu amado esposo, minha cunhada, Gerla Cavalcante, está com a gente. E não querendo atrapalhar, prossigam com o debate. Porque vamos lá. Esta é a sua rádio. Esta é a sua rádio. Web Rádio El Shaddai. Você está ouvindo o programa Grito da Verdade. E só reforçando, nos ajuda a fazer esse programa. Mande suas dicas, sugestões e perguntas. Mensagem de áudio 981 39 45 23 ou ligação via WhatsApp e você participa ao vivo, tá ok? Bem, eu não poderia deixar de falar em Gorete Aquino, suponho eu que seja a digníssima esposa do pastor Gelson, né? Que está com a gente também nesse momento. Um abraço, viu, minha irmã? Ok, então, diga aí, Geraldo. Meu filho, eu tô aqui igual a Eliú, com um monte de coisa para falar e não sei se o tempo e as palavras serão suficientes. Mas, pastor, mais uma vez eu discordo do senhor. E o senhor faz uma misturada tão grande, coloca eventos do juízo final, junto com eventos da tribulação. Tudo bem que a questão do milênio o senhor descarta, mas eu queria, a respeito da ira, ler 2 versículos aqui para mostrar para o senhor que os eleitos eles serão sim salvos da ira. Olha só, deixa eu só confirmar o versículo aqui, tá bom? Jeremias 39, 17. Olha só o que a palavra de Deus diz. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. Sabe? E não serás entregue nas mãos dos homens. Agora veja só Lucas 3 e 7. Né? Aquela questão quando João Batista estava batizando, os saduceus, os fariseus e outras pessoas iam para ser batizadas, e ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Há como você entender que a ira não será para todo mundo. A ira, os crentes serão salvos da ira. Sabe? Eu não vou aqui nem sequer entrar no mérito de que Deus livrou a Ló ou a Noé, porque isso já é muito falado. Sabe? Mas as Escrituras nos dão brechas suficientes para nós crermos que a igreja será salva. E no decorrer do programa a gente vai ver isso. O senhor falou aí a respeito de que a igreja passará pela tribulação e logo após a tribulação seria o reino dos céus, correto? Certo. A tribulação seria a última jogada de Deus com a humanidade e logo após isso o céu. Eu discordo porque eu vejo o seguinte: na criação Deus estabeleceu um cronograma. Deus tem como que um calendário. E esse calendário de Deus, a gente vê ele de forma explícita e cabal, totalmente explícita, na questão das festas. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5 que ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Como criador do universo, podemos até dizer que ele foi coautor da lei, que repassou para Moisés, mas ele veio cumpri-la. E como cumpridor da lei, ele fez coisa que homem algum jamais poderia fazer. Agora, analisemos aqui a questão das festas de Israel. As festas são quais? Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Certo? Quando você associa essas festas à pessoa do Senhor Jesus de Nazaré, cujo nome hebreu é Yahushua HaMashiach, você vê que ele cumpriu a Páscoa fielmente. No momento que o cordeiro estava sendo morto lá no templo, Jesus estava sendo crucificado e morto também no Calvário. Ele cumpriu as festas dos pães asmos, e nós não vamos entrar aqui no mérito do que significa cada uma delas, mas só mostrando a questão que Jesus cumpriu, quando foi sepultado. Quando ele foi para cumprir a festa de Pentecostes,
Ele contou o tempo certo. Ele contou o tempo certo. E depois de 50 dias, 10 dias, há quem diga uma semana, após a partida dele ter subido ao céu, em Atos capítulo 1 e o versículo 11, que nós vamos já falar sobre esse capítulo também. Eu tenho certeza que você preparou esse capítulo de Atos 1 aí para a gente. Então, ele cumpriu a festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo chega. E na agenda de Deus, no agendamento de Deus, falta uma outra festa para ser cumprida, que é a festa de trombetas. É aí onde eu encaixo a questão do arrebatamento. Depois da festa de trombetas, vem a festa de expiação. E a festa de expiação é exatamente onde se encaixa a questão da tribulação. E depois da festa de expiação vem o quê? Vem a festa de tabernáculos. Ou seja, onde Deus habita com o homem, que é quando se inicia o milênio. Ou seja, a trajetória humana na Terra ainda vai ter que passar por esse período, 7 anos de tribulação e de um milênio. Nós não vamos entrar nesse aspecto hoje, porque eu sei que o senhor é milenista. Eu creio que o milênio é real. Mas quando você exclui o milênio dessa discussão, você já liga de cara a tribulação, a eternidade no céu, e não é assim. Sabe, tem um período que Satanás é preso por 1000 anos, né? E isso é uma prisão literal mesmo, tá entendendo? Pelo menos é assim que eu vejo. Então, nessa questão a gente discorda, mas vamos para frente. Tem mais coisa por aí. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Para os dois, vamos ver o que eles respondem. Alguém perguntou, Maria Gorete Silva, não sei se é a digníssima do pastor. Não. Não, né? Irmão, aquele que crê ainda será julgado? Pergunta. Pastor Gerailton, os dois podem... Tem muita pergunta aí, pastor Rony, né? Eu não tenho acesso pastor, a... Particularmente, respondendo a pergunta do Gorete Silva, o Evangelho de João já diz, quem crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado. E a Bíblia ainda diz, aquele que se julga a si mesmo não será julgado, né? Pois é, está com a gente também pastor Rony e ainda deixa seu comentário. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos participantes, que em tudo em nome do Senhor seja glorificado. Maranata, vem Senhor Jesus. Abraço. Estou tendo alguns problemas de conexão, mas verei com zelo e a reprise. A gente já agradece, né? Um abraço, pastor Rony. Que bom. Seja bem-vindo. E a vantagem desse programa em rádio web é essa aí, né? Se você não puder acompanhar ao vivo, no outro dia, no horário que lhe convir... Olha, a participação hoje... acompanhar. Desculpa, João Marcos. Fica à vontade. A participação hoje está muito boa. Eu estou fazendo um malabarismo muito grande aqui em 3 WhatsApp, sabe? Então, eu não consigo ter acesso a todos os comentários. Eu peço desculpas a alguns irmãos que estão participando, algumas pessoas que estão participando, deixando seu comentário. E como eu estou fazendo os comentários pelo Clenilton Londras, né? Foi o primeiro a entrar na nossa WhatsApp hoje. Meu primo Francisco Trajano. É isso, já ia perguntar se era da terrinha, né? Da terrinha. Pois é. Que bom. Então, tem pergunta? Não é nenhuma pergunta, é mais um comentário, né? Ele disse que uma pessoa adventista perguntou o que ele diria após a morte, sabe? E ele disse que guarda o sábado, tal. É mais um comentário. Ok. E estamos esperando a sua pergunta pelo WhatsApp 981 39 45 23 e, se achar melhor, faça ligação. Estamos aqui para responder. Você está ouvindo o programa Grito da Verdade. Tá todo mundo ligado. No Web Rádio El Shaddai. Um novo ouvinte a cada minuto. Gerailton Cavalcante e programa Grito da Verdade. Tá ok. Pastor Gelson, minha base bíblica é pouca, eu aprendo mais com o que meu marido me ensina. A minha curiosidade nas escrituras é grande, mas a preguiça é maior. Perdão, Jesus. Mas é isso. Pelo menos não mente, né? Eu fiz um comentário muito grande e acabei esquecendo da pergunta. João Marcos me socorro. Sim. O senhor que é pós-tribulacionista, certo? Então, o senhor crê que depois do arrebatamento toda a existência humana será cessada e quem ficava já vai ser lançado no lago de fogo? Isso. A base para o pensamento pré-tribulacionista considera
as 70 semanas de Daniel, né, onde as 69 se cumpriram, né, faltando apenas uma de 7. Né? É tanto que o texto de Daniel 9, 26 diz assim: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pastor, eu posso cortar o senhor só um instantezinho? À vontade. Nessa questão, nesse versículo que o pastor leu, que diz, repita por favor, que será cessado o sacrifício, os pós defendem o seguinte, meu Marcos, que esse personagem aí é Jesus. Exato. Foi ele que fez cessar o sacrifício. Eu já acho que isso aí é o próprio anticristo. Então, aqui o negócio fica feio, porque uma coisa é Deus, outra é o diabo. Eu creio que é o anticristo que faz esse sacrifício. O pastor Gelson crê, não, que foi o Senhor Jesus que morreu na cruz e fez cessar o sacrifício. Só que essa profecia de Daniel, ela tem pelo menos 2, e se você quiser, 3 cumprimentos. Porque ela se cumpriu em Tito. Isso. Né? Ela se cumpriu em Tito. Lembrando que as primeiras, veja só que o verso 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reivindicarão, mas em tempos angustiosos. Né? 7 semanas, depois 62 semanas, né? E aí fica uma semana, onde os pré-divide. Não, a gente quer o seguinte, que depois da 69ª semana, o tempo foi congelado, entrou um período da igreja. Há um hiato, que esse período, ele começará a ser contado exatamente no início da tribulação, que é a última semana. Isso, exatamente. Né? Por quê? Porque se você contar a 70ª semana, direto a partir da 69ª, vai consumar exatamente na morte de Estevão. Apesar de ter sido um momento importante, foi o primeiro mártir, mas no calendário e no agendamento de Deus, ele não se encaixa. Não se encaixa. Nós temos dois calendários. Nós temos o calendário lunar, né? E temos o outro calendário, que é justamente esse nosso, meus irmãos, que quando você vai fazer as contas, não dá exato. Não dá exato. Nós cremos o seguinte, que as 69 semanas de Daniel foram cumpridas até o momento que Jesus veio e foi assunto aos céus. A partir desse momento, a 7ª semana, ela já deu início, sendo que 3 semanas e meia, um pouco mais, que é a maior parte da semana, 3 dias e meio e um pouco mais, acontece, né, tudo que se espera com relação à grande tribulação. Não. A estrela cairão do firmamento, isso não aconteceu. Vamos dar um espaço cada um. O mar tornando-se em sangue. A lua tornando-se vermelho, o céu como preto. Não aconteceu isso. Mas Jesus Cristo disse o quê? Vamos cada vez, vamos atropelar. Vamos organizar. A grande questão do cortar o microfone. É porque vocês consideram a questão de Israel, né, a nação de Israel, digamos, Deus ainda vem lidar com a questão de Israel, porque o reino que é esperado pelos pré-tribulacionistas é justamente quando Jesus ele vem, arrebata a igreja, né,
Os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, estarão com o Senhor. Existe no pensamento pré-evangelista 3 vindas de Jesus. A primeira que ele já veio, morreu, ressuscitou e foi. Depois ele vem em secreto, né? Onde apenas os salvos, os eleitos, estarão com ele nessa segunda vinda. Depois Jesus vai vir e vai estabelecer o milênio, onde nesse milênio estabelecido por Jesus, onde realmente vai tratar com a questão de Israel. Por quê? Porque diz que Israel ele não teve o suficiente, né, para poder realmente estar nesse pé de igualdade com a igreja. Então, a grande tribulação, ela não será para a igreja, porque a igreja foi arrebatada. Exato. E sim para Israel. Quando você considera Israel como nação, aí se encaixa o pensamento pré-tribulacionista. Mas como a gente desconsideraria Israel como nação? Não tem como tirar Israel do foco da profecia. Porque o relógio de Deus é Israel. Sim, não tem como você vê a profecia sem olhar para Israel. Quando você interpreta literalmente, você vai ter essa ideia. Essa ideia de que, na verdade, o Israel de Deus é o Israel nação. Só que quando João diz que Jesus veio para o que era seus e os seus não recebeu, mas deu o poder para aqueles que creem no seu nome, e assim que sejam salvos e tenham vida eterna, então Israel de Deus não é mais a nação física, mas a Israel de Deus é a nação espiritual. Pessoal, só um minutinho. Vamos soltar a cabeça aqui. Peraí, vamos analisar aqui uma coisa. Vamos com calma. Porque se você falar agora, desculpa, eu vou perder meu raciocínio. O senhor falou que a gente crê que desculpa, Marcos, que a gente crê que Jesus veio 3 vezes. Mas não é 3 vezes literal para o mundo, não. Se o senhor ler Atos capítulo 1, acho que versículo 10 e 11, quando Jesus Cristo ia subindo, apareceu um anjo e disse: varões galileus. Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Isso. E se eu disser ao Senhor que eu tenho base bíblica para mostrar que antes daquele momento Jesus subiu ao céu de forma invisível? Ou ele esteve... Não, eu tenho como lhe mostrar. Jesus esteve várias vezes com os discípulos, né? Com os discípulos. Eu estou dizendo, ele foi literalmente no céu. Pastor, veja o seguinte: a festa de primícias, a colheita, ela era dividida em etapas. E antes de qualquer coisa, o sacerdote marcava os grãos que já estavam maduros, e esses grãos eram levados até o templo, movido diante do sacerdote. Paulo fala muito bem que Jesus Cristo, primeiro, as primícias e depois os demais. Isso está bem explícito. Eu acho por bem a gente até parar de ler os versículos, porque a gente sabe, quando um falar, o outro sabe que realmente está na Bíblia, né? A gente tem essa convicção. Agora veja o seguinte: Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele foi até Deus levando umas primícias. Lembra-se lá de Mateus 27, que quando Jesus estava sendo crucificado, muitos mortos ressuscitaram em Jerusalém e entraram na cidade e foram vistos por muitos. Essas pessoas foram vistas por um certo tempo. Depois ninguém mais viu essas pessoas. Por quê? Porque Jesus levou essas pessoas e apresentou ao Pai como primícias. Agora veja só, que quando Jesus ressuscitou, que Marta ouviu, ela correu para abraçá-lo. E Jesus disse: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Porque a prioridade era o Pai. Só que 10 versículos na frente, ele chega para Tomé e diz: Tomé, toca aqui em mim. Por que Maria não pôde tocá-lo e Tomé pôde tocar? Porque entre um e outro, Jesus Cristo subiu ao céu, apresentou as primícias, que eram aqueles mortos ressuscitados. Está entendendo? Isso está na Bíblia. Então não é 3 vezes. E o anjo diz: da mesma forma que ele foi, ele vai voltar.
Ou seja, antes dele subir, ele subiu de forma invisível. Antes dele voltar para Israel, ele também vai vir de forma invisível. E a gente pode ver isso muito bem em Tessalonicenses. Considerando uma coisa que eu quero chamar a atenção. O arrebatamento é um ensino exclusivo de Paulo. Nenhum outro profeta do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, recebeu essa direção de Deus. O chamamento de Paulo foi exclusivo para receber coisas novas. É tanto que em Coríntios 15:55 em diante, ele diz: isso é um mistério. Pronto, parei, vamos. Olha, daqui a pouco, Márcio para casa, né? Eu estava quase pedindo para você levantar. Aí, vou dizer, o debate aqui não só tem nós quatro, não. Tem um público que nos assiste. E Márcio vai passar agora nos comentários. Tem alguma pergunta? Na verdade, tem uma pergunta que me mandaram na interna. No meu privado. Pastor Rony. Quer saber de Gerailton. Ele foi enfático em dizer: Gerailton, como é explicado Mateus 24 sobre a ótica pré-tribulacionista? Justamente que disse que aqueles dias não fossem abreviados, aí por causa dos eleitos. Nenhum pecado se salvará. Menino inteligente, né? Pastor, se você ler só Mateus 24, porque você tem que fazer o conjunto, né? Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. Então você tem que ler ele todo nesse contexto, né? Então a pergunta é muito ampla, porque você me perguntou o capítulo inteiro. E não dá para responder um capítulo inteiro assim, eu não sei especificamente do que o irmão está falando. Já fala muito no versículo, mas no capítulo. Mas se você não fizer o apanhado na íntegra dos três e você colocar, organizá-los, você entenderia. Resumindo, se os dias, por causa dos eleitos, aqueles dias foram abreviados. Então aí dá a entender que... Dá a entender que no arrebatamento não foram todos os crentes, todas as igrejas. Algumas pessoas, porque Jesus mesmo disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E muitas pessoas vão ter a sua mente voltada para Cristo quando perceberem que o arrebatamento aconteceu e foi real. Vai haver muita conversão na grande tribulação. Então, esses sim que vão se voltar para Cristo serão eleitos. Serão esses que vão estar lá no trono que o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, viu muitas almas debaixo do trono de Deus. Então, são esses os eleitos. Ok, e questão então, o que você está dizendo é que, na verdade, a igreja passará pela grande tribulação. Mas haverá um arrebatamento e o crente no Senhor Jesus Cristo pode livrar-se sim dessa tribulação. Pronto. Se você for fiel, não vai dar. A tribulação, ela precisa acontecer para que a ira de Deus realmente ela seja derramada sobre a impiedade. E vai ser derramada. Sim, mas aí, quando você vai ver as sequências de eventos, não há como a igreja estar livre da grande tribulação. Pode até a igreja ser arrebatada na tribulação, mas antes não há como. Né? Mas é o que a Bíblia mostra. Olha só. Não, tudo bem, eu não estou aqui como dono da verdade, posso perceber alguma coisa de forma errada, porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas até agora as minhas convicções, elas apontam para esse ponto de vista, para esse raciocínio, de que a igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada antes da tribulação, mas nem todos os crentes serão arrebatados, porque nem todos serão igrejas naquele momento. Estão lá participando apenas socialmente, talvez, está entendendo? Mas tem um compromisso genuíno com o Salvador. Então, eu gosto de fazer uma pergunta para você, Jareto. Depois do arrebatamento, o Espírito Santo não vai habitar mais na terra. E quem vai tentar convencer essas pessoas a se converterem? João Marcos, é uma questão de atuação. Jesus Cristo não disse que se ele fosse o Espírito não viria, mas o Espírito é onipresente, ele não precisa ir nem vir, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. É uma questão apenas de atuação, o atuar do Espírito. O Espírito ele era atuante no Antigo Testamento, em algumas pessoas. Está entendendo? Não é que ele vá ou venha, deixe de ir, fique lá ou aqui não, porque ele está em todos os cantos. É apenas uma questão de atuação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, do seu entendimento, ele vai continuar atuando pós-tribulação? Não como diz Joel, não. Em toda a carne, não. Sim, de forma alguma.
a atuação do Espírito. Por que Jesus disse que o Espírito Santo tinha que vir? Porque, na verdade, o papel do Espírito Santo é justamente de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem a atuação desse Espírito na vida do pecador, o pecador não tem como, de forma alguma, reagir ao convite de Deus pela palavra, porque há uma instrumentalidade no processo da salvação do pecador. Quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então, o que é que Deus tem deixado para nós, pecadores, como instrumento que realmente estará trabalhando nesse processo de ressurreição do nosso espírito, né? Então, a palavra ela tem que ser pregada, e a palavra é o próprio Cristo, e o Espírito Santo fará uso dessa palavra para internalizar no coração do pecador. Quando isso acontece, há uma manifestação do pecador em prol do convite que foi feito para ele, que vem por intermédio da palavra. Se o Espírito Santo não atuar, não há como o homem realmente se converter a Cristo. Então você está me dizendo que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias e os outros demais profetas, o próprio Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Moisés, eles não tinham, como nós temos hoje, o Espírito Santo. E esses homens deixaram de servir a Deus? Não. Não. Mas não. Só, olha... Então... Nós temos o Espírito Santo, uma vantagem a mais, porque ele é nosso consolador, nosso auxiliador. Nós temos essa vantagem a mais, mas a atuação dele não vai ser cessada. Vai ser cessada como foi no dia de Pentecostes, como o próprio Pedro disse: olha, esse povo não está bêbado não. Isso aqui é cumprimento do que Joel falou. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os velhos serão tal. Então, mas o Espírito Santo, ele é Deus. Da mesma forma que o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, e o Eterno também. Sim, mas cada um tem o seu papel. Tem o seu papel. Deus Pai tem o seu papel, Cristo Filho tem o seu papel, e o Espírito Santo tem o seu papel. Tanto que o que se percebe na dinâmica da história é que Deus cumpre com a sua função. Cristo, ele vem para cumprir a dele, até porque, embora que Cristo sendo Deus, mas o papel dele não é de Deus Criador, o Deus Pai, mas Deus do Filho, que vem realmente cumprir o papel de filho, de obedecer aquilo que o Pai realmente mandou fazer, e ele cumpre isso perfeitamente. Quando ele diz que estará voltando para o Pai, porque é preciso que volte para que o Espírito venha, o Espírito Santo vem para cumprir um papel. E o papel do Espírito vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O processo de salvação no Antigo Testamento não estava definido conforme nós temos no Novo Testamento. Tanto que a pergunta é: como foi que os antigos, o povo de Deus realmente alcançaram a salvação, se Cristo não tinha vindo, se Cristo realmente não se fez presente, a palavra, o Evangelho, na forma que está na nossa mão, realmente eles não conheciam. A salvação dos antigos estava na fé de um Messias que estava para vir. A salvação do pecador no Novo Testamento, no nosso momento presente, está na fé no Cristo que veio. Então, as nuances do tempo, o que acontece no tempo antes e depois, são coisas diferentes, mas com a mesma essência. É claro que o Espírito Santo não estava atuando no Antigo Testamento da maneira que ele atua agora no Novo. É coisa diferente. Embora que o Espírito Santo já existisse, mas a presença do Antigo Testamento não era de Cristo, da forma que está no Novo, e nem do Espírito. A maior presença no Antigo Testamento é do Pai. É do Pai. Embora que Jesus, você pode encontrar Jesus no Antigo Testamento, você pode encontrar o Espírito Santo também no Antigo Testamento. Mas, em termos de atuação das três pessoas, são diferentes.
Que isso não anula o processo de salvação, é claro, como você está falando. Mas, hoje, a instrumentalidade para a salvação nós temos. Primeiro tem que se ouvir a palavra tem que ser pregada. Não é? As pessoas têm que atuar. A questão é o seguinte, como estão tratando da questão do arrebatamento, então, a igreja passará ou não pela grande tribulação? Passará sim. A igreja não será destruída quando a plenitude de Deus for derramada sobre a impiedade. Mas, creio também que na grande tribulação haverá, como dizer assim, conversões, porque o Espírito Santo ainda está. Porque Cristo não veio. Né? Cristo não veio. Mas quando Jesus vier... Pastor, quando a gente lê Tessalonicenses, e nós vamos abordar já esse tema, o senhor vai ver que não há a menor possibilidade da igreja estar aqui no período da tribulação. Está entendendo? Claro, a igreja é um nome muito amplo. O que eu quero dizer é o seguinte, é que muitos eleitos, muitos escolhidos, serão sim arrebatados. Eu acho que seria de bom grado a gente dar uma lidazinha no texto de Tessalonicenses, capítulo 2, né, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Dá para aí, por favor, a Bíblia, para a gente ir acompanhando aqui. E vamos fazer aqui nela alguma coisa, Marcinha? Pois é, dá uma passada aí nos comentários, por favor. Sim. Tem alguma pergunta aí? Não? Isso, João, diga aí. Estamos esperando sua mensagem de áudio pelo zap 981-39-4523 ou sua ligação. Seja o primeiro a participar aqui ao Vive a Cores, a TV Web Rádio El Shaddai. Pastor Rony, estamos esperando seu áudio, viu, meu filho? Ele não quis mandar o áudio. Mandando um alô aí para Francisco Trajano, meu primo, está em Campina Grande, na Paraíba. Pois é, e a gente. Que bom, prazer imenso. Bastante tempo ausente do nosso programa, quem hoje está com a gente é Geraldo Fidelis, né? Que bom, não, Geraldo. Muita saudade. Aí Josiana Bernardes pergunta: Sérgio Pinheiro, quem é esse povo aí? São os eleitos. Pastor, vamos dar uma olhadinha aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Certo. Sim, Marcinho, por favor. Pergunta. Boa noite, Geraldo Fidelis, né? Boa noite, a paz do Senhor. Por favor, tem como aumentar um pouco o áudio? Porque para mim tá muito baixo. Acho que o celular dele tá baixo. Tenta o celular, irmã Geraldo, porque verdade, que quando a trombeta tocar, todo mundo vai ouvir. Pois é. É isso verdade, mesmo. irmão Geraldo. E nossos bate-papo hoje bem assistidos, né? Olha o que Paulo fala. Ora, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, ele está se referindo aos crentes, a reunião dos crentes com o Senhor Jesus. Rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente, algumas traduções dizem demovais, do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada por nós, como se o dia do Senhor, aqui está falando do dia do Senhor, estivesse já perto. Ou seja, a preocupação do povo era a seguinte: puxa vida, se já está acontecendo o dia do Senhor, o arrebatamento já houve. E nós perdemos o arrebatamento, Paulo, tal, né? Essa era a preocupação do povo. E ele diz no versículo 3: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O que é que diz esse versículo? Esse versículo está dizendo o seguinte: venha primeiro a apostasia, ou seja, algo que está fora tem que entrar. Certo? Fica com isso em mente. O versículo 4 diz: aquele que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará no santuário de Deus. Isso mostra que o templo judeu tem que estar levantado, certo? O templo que foi destruído tem que estar levantado, apresentando-se como Deus. Aí Paulo diz: não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando estava convosco? Era um assunto recorrente na igreja de Tessalônica. Aí Paulo diz: e agora vós sabeis o que eu detei. Quer dizer, tinha uma coisa que estava detendo esse acontecimento e a igreja lá conhecia.
E Paulo falou já aqui em cima, né? Para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um agora que o detém, até que seja posto fora. Agora vamos analisar o seguinte. Tem algo que está dentro e precisa sair, e tem algo que está fora e precisa entrar. E isso é complexo, porque tem que ter resposta para essa indagação. O que é que o texto está falando? O texto está mostrando que há uma preocupação por parte da igreja em termos da volta do Senhor. Para que nós compreendamos essa preocupação da igreja, se Jesus voltou ou não, já veio ou não, qual era a preocupação que existia quanto a esse retorno de Cristo? Quando Jesus disse, eu vou para o Pai, mas voltarei para mim mesmo, vou para o Pai construir lugar, e quando eu construir lugar, eu voltarei para levar a minha igreja a estar comigo mesmo, né? E quando Jesus diz isso, ele fala de uma forma que ele vai, mas o retorno dele é logo, é iminente. A doutrina da iminência, né, que na verdade desse retorno de Cristo tão rápido, era uma doutrina que a igreja ela tinha conhecimento disso. Essa expectativa do retorno de Jesus na época era uma expectativa muito grande de qualquer momento ele estar vindo nos céus e realmente levar a sua igreja. A igreja de Jesus sempre foi uma igreja sofredora, passando por perseguições, e aí a expectativa dessa igreja é que chegasse esse momento para que realmente Jesus levasse essa igreja para com ele, para que esse sofrimento mesmo vai cessar. Mas o interessante é que possivelmente nesse momento aqui existisse essa ideia que ele já tivesse vindo, né? Como é que Jesus vem? Como é que ele vai dizer como é que as coisas acontecem? Alguns dizem, olha, ele vem como relâmpago. É tão rápido que se você não estiver vigiando, não estiver atento, não vai perceber essa vinda. Não abrir piscar de olhos, Paulo falou. Pois né? Aí então, o texto está mostrando que essa preocupação da igreja era que se realmente Jesus já tinha vindo. E Paulo vai explicar no texto que, na verdade, ele não veio. Porque quando ele vier, vai dizer aqui, olha, irmãos, no que respeita à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com ele, nós vos exortamos. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, a vinda do Senhor, ela não acontecerá sem que primeiro aconteça a apostasia, né? Há um momento que Jesus vai dizer aos seus discípulos, por acaso, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Né? E a apostasia é um acontecimento que não só acontecerá justamente nesse período da grande tribulação. Nós já estamos vivendo um momento de grande apostasia. Há muitas pessoas... Eu posso cortar o senhor só um instante, pastor, por favor? Já cortou. Pronto. Agora, a gente tem que ver a questão da palavra apostasia aqui. Sim, também. Apostasia. Porque apostasia aqui, ela é uma palavra, inclusive eu já estava até comentando com Márcia. Eu perguntei a Márcia qual era o nome da letra I em grego e já esqueci. Iota. Pastor, essa palavra apostasia, ela não foi nem traduzida, nem interpretada. Ela foi simplesmente transliterada. Ou seja, eles pegaram o alfa do grego, passaram para o A do português, né? Pegaram o pi, colocaram o P, pegaram o ômicron, colocaram o O, pegaram o sigma, colocaram o S,
Pegaram o tal, colocaram o T, o iota, o I e o alfa, o A. Ou seja, eles não deram um sentido, nesse caso aqui, apostasia. Porque apostasia não pode significar abandono de fé, como está em algumas Bíblias, porque senão Paulo não teria dito apostatarão da fé, como em 1 Timóteo capítulo 4. Porque se uma redundância, então não pode ser. Como em Atos 21, alguém diz, mas eles estavam acusando Paulo de apostatarem de Moisés. Então a palavra apostasia não pode significar isso. E o significado real de apostasia é exatamente o quê? Deserção, afastamento, né? E existem muitos versículos na Bíblia onde a palavra no verbo está escrito. Por exemplo, a profetisa Ana não se afastava do templo, ela não apostatava do templo, está entendendo? E muitos outros versículos nas Escrituras, tem uma lista aqui enorme de versículos onde a palavra apostasia aparece, nesse sentido, né? Mateus 10:4, Lucas 2:37, Lucas 4:13 e por aí vai. Então, nesse caso aqui, a palavra que apostasia é exatamente a retirada. O dia do Senhor não acontecerá sem que haja primeiro a retirada do povo. Isso é que tem que acontecer. Essa palavra apostasia que ela entrou por volta do ano de 1600, quando houve eu não lembro agora o nome da Bíblia, uma Bíblia católica, e eles colocaram isso aqui exatamente para acusar os protestantes. E os protestantes depois eles fizeram a mesma coisa. Colocaram essa palavra aqui para falar que os católicos é que tinham, entre aspas, apostatados. Mas apostasia aqui significa retirada. Então, pode-se dizer que essa palavra aqui é o arrebatamento, pastor. Sem sombra de dúvida. Quando você estava falando a respeito do conceito, da tradução da expressão apostasia, retirada, deserção, desertar, né? Paulo, ele era um soldado, um comandante. Ele tinha em mente realmente essa ideia presente do que realmente o que é desertar no mundo militar, né? Abandonar. Então, no meu entendimento, na verdade, não acontecerá o arrebatamento sem que haja realmente um grande abandono, uma grande deserção de muitos que professaram a sua fé em Cristo e se consideravam como cristãos e como crente, porque na verdade abandonaram isso. Então, se nós formos tratar de que essa palavra apostasia está ligada à palavra arrebatamento, aqui é retirado, ou seja, algo que não é você que define. Por exemplo, eu posso chegar e tirar ou se retirou sua Bíblia da mão, mas no caso aqui não depende da vontade da pessoa, porque é Cristo quem vai resgatar, Ele quem vai tirar. Aqui está dizendo que o dia do Senhor não acontecerá sem que antes aconteça essa retirada, que aqui está como apostasia. Ou deserção. Sabe? Ou deserção. Vai acontecer. É o seguinte, você, de acordo com o contexto, é que você dá a aplicabilidade às palavras. Isso aqui é manga. Mas tem uma fruta cujo nome também é manga. Onde o gado come pasta também é manga. E a gente está acostumado a dar significados pejorativos a algumas palavras. Por exemplo, não é ofensa nenhuma dizer que uma jovem é rapariga. Mas no nosso contexto é uma palavra desonrosa e feia. Mas no original a palavra não é isso. Sabe? Então essa palavra apostasia aqui, ela tomou uma conotação pejorativa. Bom, mas nos originais não é isso. Eu não posso, que está escrito. assim, no momento, dar a posição correta, até porque eu não tenho conhecimento do grego, né? Do grego. Mas eu também não, só pelo que ouço, eu pesquiso, sigo, né? que eu tenho mais ouvido por parte dos apologetas e dos homens que, na verdade, têm
conhecimento de grego, né? E ele vai mostrar, na verdade, que a apostasia está muito mais ligada ao fator de deserção, de abandono, de se retirar, do que sobre a questão de que a palavra está dizendo, olha, é aqui onde Cristo vai retirar sua igreja para que não passe pelo processo da grande tribulação. Mas vamos continuar com o texto. Nós ficamos com a questão da apostasia. E, diz o texto, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Mas, meu amado irmão, Paulo está aqui mostrando para a igreja que Cristo realmente ele vai voltar. Ele não voltou, porque o entendimento que se percebe que a preocupação da igreja é que Cristo já tivesse vindo e ele tivesse ficado. Não aconteceu ainda, porque o entendimento é que Jesus, no momento que ele foi assunto dos céus, ele retornaria, era uma volta iminente. E a igreja, na época, essa doutrina da iminência realmente era bastante conhecida. Esperava-se Jesus a vir com muita rapidez. É tanto, quando você vai ler o livro de Atos, quando a Bíblia vai falar de que a igreja primitiva, né, mostrar como era o retrato da igreja primitiva, muitos vendiam suas propriedades, dividiam com aqueles que não tinham e tal, e tal, e tal. Esse desapego às questões materiais, o que levou a igreja realmente, imediatamente... O imediatismo, né, achando que Jesus voltaria logo, né? Pelo menos dias, é o que deixa realmente transparecer isso. Se Jesus está voltando... Embora eu disse, não, rapaz, é porque o senso de caridade, de amor, né? O senso de irmandade realmente falou mais alto. Mas eu acredito que não é somente isso. Já existia no pensamento da igreja esse retorno imediato de Jesus, em que ia ser tão rápido que a história realmente ela estava num fim. E não adiantava mais você estar pegando tantas coisas, busca tantas coisas. Então era o momento realmente de dividir, né, de compartilhar, porque essa demonstração de amor, né, de amor por parte da igreja primitiva, de uma forma prática, tem realmente algo que favoreceu esse ponto, esse momento. Então, assim, essa iminência de Jesus, a volta de Jesus iminente, tanto está aqui presente nesse texto de Paulo aí de Tessalônica, como também você voltando para o texto de Atos, você vai encontrar também isso. Pastor, a mentalidade da igreja realmente você voltaria. Senhor. Pois não. Mesaque Cavalcante, o filho de Gerailton, ele quer que o senhor explique Isaías 26, 19 e 21. 26. Enquanto isso, a irmã Elice Leite está me perguntando o que eu acho da segunda morte descrita em Apocalipse 20. Morte eterna, destruição completa e total do ser humano. Até que o pastor consiga encontrar aqui o texto, a gente vai deixar nosso alô para o evangelista Fernando Ranieri e o pastor Francildo Egídio, é isso? Neuma Lima está mandando um alô aqui para o pastor Gelson, né? Pois é. Está dizendo, o pastor Gelson é um grande, um homem de Deus, um homem de muita fé. Que bom, obrigado. Pastor Gelson, o senhor está trazendo uma grande audiência hoje para o nosso programa, né? Viu? Hoje a gente já deu um pico até de 25 aparelhos conectados e estamos nos mantendo com 19, 20. Que beleza. 17 tem sido o menor. Irmão Geraldo Fidelis está perguntando se nós já estamos vivendo nos dias de apostasia. Se você der o significado da palavra apostasia como abandono da fé, sim, irmão, estamos sim. Tá ok, e estamos esperando sua mensagem de áudio pelo zap 981-39-45-23 ou ligação, se preferir. Então, o espaço está aberto para a sua participação. Voltar o ONU já falou com o pastor. Como é o nome do rapaz? Mesaque Cavalcante. Irmão Mesaque, eu vou pedir a você desculpa nesse momento por não dar uma resposta quanto ao texto que você pediu, mas me comprometo
o mais rápido possível, trazer, né, para você a luz desse texto. Né? Porque, assim, diante do que nós estamos tratando aqui, é claro que o texto está ligado ao que nós estamos à discussão. Né? Mas sempre a gente, na preparação para as discussões, você finda, muitas das vezes, esquecendo de outras coisas importantes. Né? Então, eu me comprometo realmente em trazer para você o que realmente eu penso do texto de Isaías. Né? Eu não vou fugir da responsabilidade, mas voltarei para a resposta para você. Prudência e ética. Prudência, verdade, prudência, né? Prudência. Obrigado, pastor. Realmente, a sua presença aqui é brilhante no nosso programa, viu? Um prazer imenso. E estamos esperando seu áudio. Seja o primeiro a enviar seu áudio, sua pergunta, sua sugestão pelo zap 981-3945-23. E a gente quer até se desculpar também aqui com os ouvintes, com o pessoal. E a gente não pode nem ler todos os comentários, né? Graças a Deus é muita coisa, né? Pois hoje nosso programa tá, como se diz, tá bombando mesmo. Né? São muitos WhatsApps aqui. Desculpa, João. Não, fica à vontade. São muitos WhatsApp e a gente está tendo audiência em todas elas. É uma audiência muito boa. Agora mesmo, na WhatsApp que eu estou transmitindo, estamos com 19 pessoas conectadas. Bom. Sejam todos bem-vindos. Sim. Élica Leite, né, pastor? O senhor deve conhecer, sabe quem é? Élica Leite. Isso mesmo. Desculpa ter pronunciado teu nome errado, meu senhor. Olha, Geraldo... É a mulher de Tiago, né? Tá certo. Um abraço. A gente pode até seguir com o debate aqui até o dia amanhecer, mas como todo mundo tem hora, né? Vamos nos aproximando já. O tempo não passa, o tempo passa rápido, 21. Tá ok. Lucas Batista, o pastor Lucas Batista, pastor Lucas, Sopro Divino, é isso? Bom, pastor René Torres, de Alexandria, né? Eu fico imaginando, Geraldo, na hora, no dia da grande tribulação, aí esses crentes teimosos olham para outro e dizem, mas rapaz... Nós ficamos, né? Ô, João Marcos, eu agora me lembrei de Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, olha, é melhor você estar preparado para a tribulação e ser surpreendido com o arrebatamento do que estar preparado para o arrebatamento e ser surpreendido com a tribulação. Pessoal, ele contou os assuntos da escatologia, que são algo assim bastante complexo, né? Ele estava contando o seguinte, que tanto o pré como o pós, né? E o meso estavam juntos discutindo sobre isso, e de repente Jesus chegou. Aí eu não disse que era assim, né? Ou seja, a gente discute, a gente conversa, a gente compartilha, a gente usa textos e mais textos, né? É claro que aqui eu não estou para desmerecer a posição pré-tribulacionista, né? Falando que heresia, que na verdade não seria irresponsável desse jeito, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, dá margem para essas convicções, esses pontos de vista, esses pensamentos, essas linhas de interpretações, né? Claro que a gente não temos condições aqui de tratar desse tema de uma forma assim tão clara, rápida, porque é algo muito complexo. Não dá para falar em 2 horas, né? Um assunto tão complexo, né? Pessoal, informando agora, 21 horas e 40 minutos, o tempo voa, um tema muito interessante, que cabe a todos nós procurar realmente tomar discernimento. Então já abre espaço para as considerações finais do programa, tá ok? Então, de forma respeitosa e de cortesia, pastor Gelson, está facultando a palavra para suas considerações. Eu sei que o tema é muito abrangente e o tempo passa rápido. O reloginho vai estar com a pilha nova hoje. E assim, eu quero agradecer a pessoa do Sérgio, né, e do Gerailton, que foram as 2 pessoas que diretamente nos formularam o convite, né? Eu quero também ser honesto em dizer a vocês que eu pensei muito para poder dar uma resposta para vocês e estar presente aqui. E assim, claro que eu não sou uma pessoa de estar me expondo, né? Muita gente até reclama disso, porque eu estou em José da Penha há 19 anos, né? Desses 19 anos eu estive 3 anos na cidade de Gross, pastoreando a igreja, na época, a congregação da Igreja Central de Mossoró, e
Mas nunca estive ausente de José da Penha, apesar desse período na cidade de Grosso, né? Vindo também da cidade de Ipanguaçu, onde eu pastoreei lá em torno de 4 anos, né? E a gente tem essa forma, né? Não de se esconder, mas tão assim voltado para a obra, para o trabalho, em que o nosso tempo realmente é muito resumido, além da nosso compromisso, né, como funcionário público. Hoje eu estou trabalhando na cidade de Pau dos Ferros, no hospital regional, e entre o meu trabalho secular e a igreja, então a gente tem que se rebolar com o ditado para dar... Tem que fazer o mal, é isso. Exatamente. E assim, vim para participar desse trabalho, desse programa, para mim foi uma oportunidade realmente, eu falei até para o Gerailton, antes de nós vir aqui para o estúdio, de acordar para algo que, tanto envolvimento na igreja, que a gente não tinha esse despertamento, né, de tratar sempre os assuntos. E Gerailton está sendo aquela pessoa que está sempre, na linguagem nossa mais popular, catucando, né? E, assim, eu espero que em outras oportunidades, além desse tema, o arrebatamento da igreja e tantos outros temas que precisam ser discutidos, né? Não discutido para mostrar qual é a posição verdadeira, mas mostrar para o público evangélico que existe realmente pensamentos divergentes, mas são pensamentos divergentes de assuntos secundários da igreja, mas tem algo que nos liga, né? Que nos faz viver junto, que é saber que Jesus, nosso Salvador, é o Senhor de nossas vidas, que Ele morreu em nosso lugar, que pagou o preço dos nossos pecados, e que um dia Ele vai voltar e vai nos levar para com Ele. A nossa discussão é se esse arrebatamento se dará antes ou depois. O importante é estar com Ele. É verdade. Então, eu agradeço, né? Certo. Pergunta, pessoal. Vamos lá. Pastor, tem muita gente lhe parabenizando aqui, viu, pastor? Francisca Soares está parabenizando o senhor. Maria do Céu está mandando a graça e a paz do Senhor Jesus para o senhor. Geraldo Fidelis. Pastor, tem como, por favor, explicar a primeira, a segunda e a terceira vinda de Cristo? Ixi, irmão, o programa está terminando. A gente até pede desculpa. Eu vou até pedir aqui, quem tiver uma caneta e um papel, para que eu possa realmente não ficar devendo, assim, e esquecer a pergunta do filho de Gerailton e agora do irmão. Beleza. Né? Eu posso... Sérgio Pinheiro, e só lembrando que Gerailton pré... É verdade. Sim. Gerailton pré e o senhor pós, e eu no meio. Literalmente. Mas suas considerações. Eu fui apostatado de tudo isso aí. Eu literalmente estou no meio dos dois. Pois é. Bem, aqui eu vou encerrando minha participação do programa de hoje, né? Desde já agradecendo o pastor por ele ter se disponibilizado a se deslocar de José da Penha até aqui, a cidade de Luiz Gomes, para participar do programa Grito da Verdade com a gente. E o áudio, Macia? Pode terminar, Márcia, conclua seu raciocínio. Eles adoram me interromper, é uma coisa impressionante. Eu gosto muito disso. É uma descontração medonha aqui, pastor. Pois é, e agradecer a presença do pastor, o irmão que veio com ele também dirigindo, né? O Edmar. É isso. E agradecer a participação dos irmãos, que hoje foi uma participação muito assídua mesmo. Isso. A gente nunca teve uma audiência tão boa, viu, pastor? Sua presença aqui nos proporcionou isso. Não, eu acredito que não foi minha presença, foi o tema. Bem, seja como for, gerou uma discussão bacana. Vamos lá para o áudio, no zap. E a gente... Deixa eu só concluir aqui meu raciocínio, João Marcos, que eu já vou me despedir desde já. E a gente até discute lá em casa, Gerailton, e a gente discute o seguinte: você já imaginou ter uma igreja com 20 pessoas nos ouvindo? Aqui a gente alcança muita gente. Tá bom, tá. Boa noite, gente. Vamos ao áudio. Esta é a sua rádio. Esta é a sua rádio. Web Rádio El Shaddai. Você está ouvindo programa Grito da Verdade. Boa noite, a paz do Senhor a todos os ouvintes do programa Grito da Verdade. Chegando um pouco atrasado para fazer a pergunta, mas
Passei o dia me programando para participar desse programa abençoado. Infelizmente aconteceu os imprevistos. Mas vamos lá, a pergunta é o seguinte. Não sei se essa pergunta já foi feita aí, durante o programa. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai vir, em Tessalonicenses vai falar que ele ficará nos ares. E a igreja encontrará com ele nos ares. E como explicar o arrebatamento, sendo que arrebatar uma das traduções no original é transportar de um lugar para outro? Eu queria entender como que fica na visão pós-tribulacionista. Então, Jesus vem no final da grande tribulação, aí arrebata a igreja para onde? Para depois vir e estabelecer o seu reino. Me tira essa dúvida aí. A pergunta vai para o nosso querido pastor aí, que defende essa tese. Deus abençoe. Ok. Lucas Batista da igreja. Pastor Lucas, né? Não querendo fugir da pergunta e também a responsabilidade da resposta, pastor, eu já fiz minhas considerações finais, mas eu gostaria, assim, para dar uma resposta mais clara, plausível, em termos do posicionamento pré-tribulacionista na qual eu defendo, eu preciso de um pouco mais de tempo na explanação da resposta, né? Mas eu vou estar anotando a sua pergunta, como agora é a terceira. Isso. E tenho agora a responsabilidade de dar 3 respostas, né? Com certeza. Então, façamos o seguinte: estamos todas as sextas-feiras. O senhor entra online com a gente pelo WhatsApp e já. E se quiser vir pessoalmente, as portas estão abertas, isso. Viu? Já nas suas considerações. Eu espero que eu não esteja sendo evasivo com o pastor, né? Mas é assim, eu vou estar com essa pergunta anotada e na verdade, me comprometo com a resposta. Tá ok. Certo? Tá certo. Né? Agora eu que dou as considerações finais, João Marcos. Por favor, marido. Né? Sérgio, eu queria ver um comentário aqui de alguém. Consideração final. Eu sei, mas já está no meio. Muda aí, Sérgio. Já está aqui. Não, foi o Luter. A Gerla, foi Gerla, minha irmãzinha. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Olha, pessoal. Para piorar, ninguém entendeu nada, porque ele leu o comentário para si só, agradeceu. Mas todo mundo está lendo lá, foi eu que não vi. Meu bem, tá são muitas vendo. Considerações, pastor. Né? João Marcos está aqui já. Agora fazer que a mãe dizia, está em Etinha. Eu pastor tem compromisso. Olha, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Pastor Gelson, é uma satisfação imensa tê-lo como amigo. Viu? Muito obrigado por essa oportunidade que enriqueceu bastante o problema. Fico muito feliz, sinto-me muito honrado de tê-lo aqui. Certo? É uma satisfação imensa. Quero agradecer a todos e a nossa intenção aqui não foi fechar o assunto, dar cabo ao assunto, mas provocar as pessoas a estudarem mais. Quando elas percebem que tem 2, 3, 4 posicionamentos diferentes, então elas se interessam, a curiosidade aguça e elas querem participar melhor e descobrir as coisas, né? Tem um versículo em Provérbios 25, Provérbios 25, 2, que diz que Deus esconde as coisas para o homem procurar, né? E tem muito segredo escondido na palavra de Deus, né? Olha, pessoal, estou muito feliz com vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe. Marcinha, obrigado. João Marcos, obrigado. Sérgio, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Tá ok. Pastor, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter apresentado o programa. Um prazer imenso de conhecer pessoalmente no culto do José da Penha. E as portas estão abertas. E os canais abertos do programa na sexta seguinte, para o senhor responder as perguntas que ficarem abertas. Foi um prazer imenso, viu? Obrigado. E que Deus os abençoe. E até a próxima sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. Bem, eu estou com a incumbência de desfazer tudo que foi dito, Sérgio. Bem, então é o seguinte: ore para que seja antes, mas se prepare se for depois, né? Valeu, massa. Shalom Adonai.
Valeu. A paz do Senhor a todos. Fica na paz. Tá todo mundo ligado. Web Rádio El Shaddai. Um novo ouvinte a cada minuto. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar.